Alô, alô, pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Tudo na paz por aí? Todo mundo em casa, seguro e sem Covid? Vocês estão conseguindo ter acesso via o AVA aos vídeos que eu coloquei? Tá dando para ver legal? Sim, professor. Bom, e referente ao que a gente já passou, alguma dúvida? Alguém querendo discutir alguma coisa? Não? Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, professor. Tá bom. Vamos dar os minutinhos que faltam, então. Beleza.
Bom, pessoal, vamos começar? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso módulo. Hoje a gente vai abordar... Hoje a gente vai abordar... Hoje a gente vai abordar alguns assuntos referentes à ativação, função e tipo de células T, ainda dentro da nossa programação visando a P1. A Juliana me pediu para passar para vocês os capítulos referentes ao ABAS da prova. Vocês acreditam que isso se faça necessário ou dá para se guiar pelo título das aulas? Gente, tenta responder aí, porque tem Bom dia! Como é que é? Bom dia, família! Né? Precisando de um pouco mais de interação. Professor. Eu acho que dá para seguir pelo título da aula. Bom, se tiver qualquer coisa... Prefiro os capítulos já. Bonitinho, né? Escritinho, né? Tá beleza, tá beleza. Eu vou separar para vocês. Bom, vamos começar. Qualquer dúvida, por favor, me interrompam. Falou, rapaz, vou mandar os capítulos, beleza. Gente, vamos lá, então. A gente vai começar falando um pouco sobre ativação e função dos linfócitos T. Conforme a gente conversou desde o primeiro dia, a ideia é que vocês adquiram conhecimento de ideia geral, para ter uma noção de como a coisa funciona, mas não necessariamente se tornem especialistas no assunto. Então, o foco está um pouquinho mais à frente, quando a gente vai começar a partir para a parte prática, realmente envolvendo imuno e alergia. Então, qualquer dúvida, quem quiser um pouquinho mais de profundidade sobre o assunto, é só dar um ok, tá bom? Bom, então vamos lá. A respeito de ativação e função dos linfócitos T, só recapitulando um pouco a respeito do papel das células T no combate às infecções, basicamente existem duas funções. Eu vou tirar uma dúvida, vocês conseguem ver legal a setinha? Sim, dá para ver. Tranquilo, tudo certo. Eu não sei aumentá-la. Então, por enquanto, eu vou ficar com ela, qualquer coisa me avisa. Então, na função direta das células T no combate às infecções, a gente basicamente tem dois, entre aspas, pontos de ação. Quando a célula T do tipo CD4, célula TH1, subtipo TH1, ela age em ativação direta do macrófago através de secreção de citocina, estimulando a função do macrófago para o killing dos micro-organismos que haviam sido ingeridos, através da ação das células TH17. A gente vai falar de cada uma delas hoje. Secreção de citocina, estímulo à inflamação, mais o killing dos micro-organismos direto, e através das células TCD8, que vão promover o killing direto das células infectadas com micro-organismos intracelulares. Tá? Então, elas agem no estímulo à ação do macrófago e através de pró-inflamação, e agem na destruição direta da célula infectada. Tá, ok? As etapas da resposta imune mediada por célula TCD4, recapitulando também o que a gente já conversou, a célula TCD4 naive, ela está recirculando, entrando e saindo dos linfonodos, dos órgãos linfóides periféricos e da circulação,
até que há a ativação direta dessas células via célula apresentadora de antígeno, com aquele reconhecimento chave-fechadura que a gente já conversou, expansão clonal, proliferação das células efetoras específicas, parte dessas células vão para a circulação já diferenciadas, para migrar até o tecido onde há lesão, onde há o processo inflamatório e processo infeccioso, e essas células vão exercer a função, liberando citocinas e quimiocinas, trazendo a campo as células efetoras de imunidade inata também, o neutrófilo, o monócito aqui, promovendo inflamação e ativação desses leucócitos, bem como a ligação direta com os macrófagos que já fagocitaram esses antígenos ou esses micro-organismos, promovendo o killing através dos radicais reativos de oxigênio e do nitrogênio. Tá? A ativação do linfócito T, ela vem em momentos distintos. O primeiro deles, a ativação do antígeno, a apresentação do antígeno. Então, o linfócito T naive, recirculante, ele entra em contato com a célula dendrítica, apresentando uma porção do antígeno, receptor TCR, receptor de célula T, na superfície do linfócito T naive, MHC do tipo 2, lembra sempre, célula TCD4, MHC do tipo 2, na célula dendrítica, há o reconhecimento chave-fechadura, e aí essa célula ela vai iniciar o processo de expansão clonal. Uma parte delas fica no linfonodo interagindo com as células B, auxiliando na maturação das células B, e uma parte vai, como célula efetora, para a circulação, algumas agindo direto na ativação do macrófago, outras ficando como uma célula T de memória específica. Tá? Então, o reconhecimento antigênico, a célula apresentadora de antígeno com a molécula do antígeno, seja da bactéria, enfim, da substância que é reconhecida como non-self, ela interage com a célula TCD4 através de receptor MHC do tipo 2, estimula a diferenciação dessa célula T em célula T específica, a produção de citocina, por exemplo, aqui a IL-2, que a gente vai falar mais sobre ela, que é extremamente importante nesse processo, agindo em receptor específico de membrana, gerando expansão clonal e proliferação. Essas células vão se diferenciar em célula TCD4 efetora, que vai fazer ativação de macrófago, ativação de célula B e de outras células, como os neutrófilos, no tecido periférico, além de promover inflamação através das suas citocinas, e uma parte delas vai dar origem à célula TCD4 de memória, para, numa segunda exposição, haver uma resposta mais rápida e mais específica. Bem como a célula apresentadora de antígeno também vai expressar o MHC do tipo 1, que vai interagir com célula TCD8. Essa célula TCD8 também vai passar pelo processo de proliferação e expansão clonal. Uma parte dela vai agir direto no killing das células infectadas e na ativação dos macrófagos, e uma parte delas vai se tornar célula T de memória no tecido periférico. Beleza? Professor, Sim. Volta aí, por favor. Sim. Aqui no TCD8, ele teria como, por exemplo, se a célula estiver infectada, sem ser apresentadora de antígeno, ela consegue mostrar o MHC tipo 1? Fiquei nessa dúvida aqui, porque na última aula eu compreendi como se uma célula infectada, ela própria, sem ser apresentadora de antígeno, ela consegue expressar o MHC tipo 1, ou não? O MHC tipo 1,
todas têm. Isso E que eu ela fiquei. o que ela vai expressar é a molécula própria ou não própria. A célula TCD8, ela vai passando fazendo rastreio. Lembra que a gente conversou do cara crachá? Isso. Se na hora que ela reconhecer essa molécula que está sendo apresentada for própria, ela não faz nada. Se ela não for própria, ela vai agir fazendo killing. Eu vou especificar isso aí um pouquinho ali na frente. Segura um Porque eu cadinho aí, fiquei na... Eduardo, que a gente vai discutir isso ali na frente. Pode ficar tranquilo. Você não vai ficar com essa dúvida, não. Professor, porque o MHC está sempre expressado, expresso, sei lá. Sim, sempre É expresso. ele, né? Uhum. Entendi. A diferença é o que ele vai estar expressando de molécula. O receptor MHC, ele vai o tempo todo sendo expresso e voltando, sendo expresso e voltando. O processo ele é cíclico, ele não é estático. Se a molécula que for expressa, ela for uma molécula própria, não há ativação dessa célula. Se ela for não própria, há ativação dessa célula para ela culminar no killing. Beleza? Entendi. Se for própria, a célula fica normal. Exato. A gente vai falar dessa ativação específica mais ali na frente. Vai ficar mais claro isso aí, pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá bom? Tá certo. Me Obrigada. deixa nervoso, vocês não falam nada. O negócio do Ai, online, eu não ver o rosto de ninguém, me deixa tenso. Bom, vamos lá. Então, as células T de memória, que são geradas após a ativação, tanto CD4 quanto CD8, elas são células de vida mais longa, para que numa exposição posterior a resposta ela seja mais específica e mais rápida. À medida em que o antígeno vai sendo eliminado, você tem um down regulation nessa ativação da célula T efetora, consequentemente elas vão diminuindo. Bom, quais são os sinais de ativação desse linfócito T? Para que ele seja ativado, é necessário reconhecimento do antígeno, coestimulação e a presença de algumas citocinas. Vamos a cada um deles. O reconhecimento do antígeno, ele é o primeiro sinal necessário para que haja o estímulo à resposta imune específica. Então, primeiro sinal, reconhecimento do antígeno. Esse reconhecimento, a célula T, ela vai ser ativada quando houver o reconhecimento ao antígeno associado à célula dendrítica. Tá? Então, esse reconhecimento, essa apresentação, sem ela, a história não tem o start. Então, é necessário que haja a presença de uma molécula não própria junto à célula apresentadora de antígeno para que a chave encaixe na ignição. Depois disso, é que começa a acontecer a coestimulação. Essa coestimulação, também chamada de segundo sinal, ela é fundamental para que isso aconteça. Sem a coestimulação, não há sequência de ativação do linfócito T. Então, num primeiro momento, onde você tem o reconhecimento do antígeno, MHC, receptor CDR. A molécula que está sendo expressada é uma molécula própria. Não há o estímulo para a expressão do coestimulador. Consequentemente, não há resposta ou está havendo mecanismo de tolerância. Quando eu cito o mecanismo de tolerância, a gente vai deixar isso aí um pouquinho mais para frente, quando for falar de autoimunidade, daqui a 2 aulas. Tem mais uma de linfócito B, e depois a gente vai falar de tolerância e autoimunidade. Então, guarda só o conceito de haver tolerância, ou seja, não haver ativação específica de célula T, mas a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais à frente, tá? Depois da aula de linfócito B vai ser mais fácil de compreender. Então, houve o contato MHC-TCR através de uma molécula, ela não ativou as moléculas coestimulatórias, consequentemente, não há resposta de célula T. Diferente quando a célula apresentadora de antígeno ela está apresentando
um antígeno não próprio, vamos dizer, uma porção de um micro-organismo, aí você vai ter a presença não só do reconhecimento MHC receptor do tipo T, né, do TCR, mas também a presença da ativação dessas moléculas coestimulatórias. Aí você tem liberação da IL-2, que faz estímulo ao linfócito T para proliferação e diferenciação das células T efetoras. A IL-2, ela é a interleucina mais importante para que haja essa diferenciação do linfócito T em linfócito T efetor. Ela tem uma ação apócrina e parácrina, ou seja, conforme esse linfócito T ele é ativado, ele se torna uma célula efetora e começa a liberar essa IL-2, ela vai agir no próprio linfócito, bem como na população de linfócitos que estão sendo gerados na expansão clonal, tá? Então, isso aqui só acontece depois da ativação da molécula coestimulatória. Vou fazer um paralelo aqui daqueles bem caprichados para sexta-feira de manhã. Aqui é encaixar a chave na ignição, isso aqui é virar a chave na ignição do carro para ele ligar. Beleza? Bom, então essa coestimulação, a via mais bem caracterizada é a via da família coestimuladora B7-CD28, aonde o CD28 ele é expresso na superfície da célula T e o B7 ele é expresso na superfície da célula apresentadora de antígeno. Então, B7 na célula apresentadora de antígeno, CD28 na superfície do linfócito T. São duas subfamílias de B7, B7-1, B7-2. Isso vai ser mais importante lá na frente, mas por enquanto fica só com essa relação B7-CD28. A partir do momento em que há essa ligação da molécula coestimulatória, há uma mudança na transdução de sinal do linfócito T que está sendo ativado. Então, mais sinalização que vai culminar no aumento da sobrevivência celular do linfócito T, estímulo à proliferação celular, à expansão clonal e estímulo à diferenciação em células T efetoras e células T de memória, tá? Então, só mediante a coestimulação que isso tudo vai acontecer via estímulo, principalmente da IL-2. Tá ok? Da mesma forma que a gente tem a molécula coestimulatória para mais, entre aspas, ou seja, para aumentar essa ativação, a gente tem a presença de moléculas coestimulatórias que vão inibir a ação e a proliferação, a diferenciação da célula T. Então, à medida em que vai caindo a quantidade de antígeno que ele vai sendo combatido no tecido periférico, a gente tem o tempo todo produção de citocina aí nesse momento inibitória. No caso das moléculas coestimulatórias, as principais CTLA4, que ela é uma molécula que vai competir diretamente na ligação de B7, ela tem uma afinidade na ligação maior do que a B7-CD28, então ela ocupa o receptor B7 de uma forma mais potente, uma afinidade maior do que o CD28, e isso começa a gerar a transdução de sinal para o linfócito, não havendo estimulação, consequentemente ele reduz a proliferação celular, a expansão clonal e a maturação em célula efetora. E a presença também da molécula PD1, que ela bloqueia a sinalização do antígeno também por via CD28. Então, quando você tem a molécula, a relação entre aspas, ativada, você tem o B7 na célula dendrítica ligado ao coestimulador CD28 no linfócito, além do MHC-TCR. Quando você começa a ter um down regulation, ou seja, as citocinas que chegam, elas são inibitórias, começa a haver produção
através do CTLA4, ocupando o B7 na célula apresentadora de antígeno, não havendo ligação com CD28, não vai haver o estímulo à diferenciação, proliferação e maturidade do linfócito T. Beleza, pessoal? Beleza. Ô, professor, lá Sim. quando você coloca que tem mais intermediário de sinalização, significa que essa proliferação e tal vai ser mais potente? Mais Volta, né? rápido? Não entendi a tua pergunta, Juliana. Antes disso aí. Antes da inibição. Aí. Não. Aqui. Aí. Quando tem mais esses intermediários aí de sinalização, significa que Não se prende vai aqui, ter... não. Isso aqui está tá. acontecendo dentro do linfócito. Tá vendo aqui do lado que tem o esquema de um Toll-like? Lembra do Toll? Beleza. A ideia é a mesma. Lembra no Toll? Quando acontece aqui a ligação com o antígeno direto, há uma transdução de sinal, ou seja, essa porção do receptor dentro da membrana, ele vai gerar lá o NF-kappa-beta, que vai ser transcrito no núcleo, gerando interferon, estimulando a ação direta da célula. Nesse caso aqui, esses intermediários que cita aqui na figura, isso aqui é específico demais, não precisa se prender a esse detalhe, não. Mas são as mesmas modificações de transdução de sinal para que o núcleo expresse o estímulo à função da célula T. Então, esse intermediário de sinalização está acontecendo dentro do linfócito, não é aqui do lado de fora, não. Ah, tá bom. Beleza? Obrigada. Bom, outra via estimuladora, estimuladora. Professor, Sim. no caso, aquele segundo linfócito que está lá na frente, mais um. Esse aqui da figura B, o CTLA4. No caso, esse linfócito aqui, ele vai ser o linfócito T regulador? Não. É a mesma família que, a partir do momento que você começa a ter diminuição do antígeno lá no tecido periférico, você faz um feedback negativo para que esse linfócito não seja mais ativado. Então, pensa, a coisa não é estática. Você está o tempo inteiro produzindo e estimulando célula nova. A partir do momento que está tendo combate na periferia e, entre aspas, a gente está ganhando, você pode diminuir a quantidade de célula T específica que está sendo produzida. Para que isso aconteça, entra uma outra molécula que bloqueia essa coestimulação, consequentemente reduz o estímulo à proliferação, diferenciação e produção de novas células efetoras. Até aqui não tem nada de linfócito T regulador. Então, o T regulador vai ser outra via de bloqueio. Fica tranquilo que o T regulador é para outra coisa lá na frente. Pode ficar tranquilo, a gente vai falar dele. Beleza? Beleza, obrigado. Bom, outra via importante de estimulação é a ligação do CD40 com CD40L, aonde, a partir do momento em que há a ligação MHC com TCR e o antígeno aqui no meio, com ou sem o estímulo do B7, a célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, ela possui constitucionalmente na sua membrana um outro receptor chamado CD40, que a partir do momento em que há essa ligação entre MHC, antígeno e receptor da célula T, transdução de sinal, a célula T começa a expressar na sua membrana o ligante de CD40, então, um receptor que vai ser expresso e vai se ligar com o CD40 que estava lá já constitucionalmente na célula dendrítica, e a partir daí há uma transdução de sinal dentro da célula dendrítica, estimulando
que ela expresse mais receptores do tipo B7 para que haja coestimulação, tá? Consequentemente, proliferação e diferenciação celular. Então, essa via do CD40, ela é importante porque ela promove uma estimulação ainda mais potente via molécula coestimulatória. Então, é como, entre aspas, ela fosse um auxiliar da coestimulação. É uma outra via que acontece em paralelo. Lembra, isso tudo é dinâmico, não é estático. À medida em que você tem essa ligação, antes mesmo de haver a expressão do B7, ou mesmo após a expressão do B7, esse CD40L se liga ao CD40 na superfície da célula apresentadora, estimulando mais B7 para que você tenha um estímulo ainda mais potente para que o linfócito T vá fazer proliferação e diferenciação de célula efetora. Beleza? Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Outras alterações que acontecem na superfície da célula T, que vão ser importantes para esse processo. Expressão de molécula CD69, outro receptor. Aumenta a expressão dessa molécula CD69. Essa molécula, ela é diferente desses cofatores que vão estimular antígeno, vão estimular a célula apresentadora de antígeno. Elas vão agir lá naquilo que a gente falou na terceira aula, que é a expressão de S1PR1, que eram aquelas moléculas que eram responsáveis pela retirada do linfócito do linfonodo para a circulação, que fazem a recirculação. Então, à medida em que reduz a expressão do receptor para o S1P, o linfócito ele fica mais tempo dentro do linfonodo, propicia uma apresentação mais bem feita, uma especificidade maior para uma melhor resposta lá na frente. Além do CD69, há um aumento na expressão de CD25, que é o receptor do tipo alfa para IL-2. Então, lá, R-alfa, R de alta afinidade para IL-2, que é receptor para o fator de crescimento de IL-2. A gente vai discutir ele daqui a 2 slides, que é importante para a proliferação e diferenciação do linfócito T. Há a presença do CD40L, que a gente acabou de falar, da mesma forma em que você tem também a mudança na configuração do CTLA4, à medida em que você tem isso aí, é alteração, lembra, é dinâmico, não é estático. Então, à medida em que você está tendo as estimuladoras, essa expressão ela está menor. À medida em que reduz o estímulo antigênico lá no tecido periférico. Essa que reduz, o inibitório aumenta. Então, isso o tempo todo ele está mudando, ele vai se adequando à quantidade de antígeno e à importância do processo inflamatório que está acontecendo no tecido periférico. Da mesma forma que há um aumento na expressão das moléculas de adesão, lembra daquele videozinho legal do linfócito rolando e indo para a periferia, aumento nos receptores de quimiocina. Então, por exemplo, receptor de CCR7, quimiocina é o que vai levar o linfócito para a migração, a L-selectina que vai fazer a adesão ao endotélio do vaso para poder fazer a transmigração. Então, assim, à medida em que vai havendo a ativação da célula T, isso aqui vai sendo mais expresso na superfície. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é o A, B e o C, é tudo junto. Assim como a expressão da molécula CD44, que é a ligação do CD44 com CD44 ligante, eles funcionam retendo o linfócito T na relação do tecido-alvo, ou seja, aumenta-se a expressão na superfície do CD44, que quando o linfócito chega lá no tecido-alvo, vai haver nas células residentes no tecido-alvo, por exemplo, na célula endotelial,
a expressão do ligante para CD44, que é quem vai segurar o linfócito lá no tecido periférico para ele realizar a função dele. Beleza, pessoal? Beleza. Então, nesse raciocínio todo de ativação, é aquilo que eu estava falando para vocês. A coisa ela é dinâmica, ela não é estática. Então, a apresentação de antígeno, a partir daí, cerca de 2 a 3 horas depois, começa a expressão maior de IL-2, posteriormente a CD69, posteriormente o receptor de IL-2, posteriormente o ligante CD40. Depois de por volta de 12 horas, você começa a ter a divisão celular e aí a formação tanto de células T de memória quanto a célula específica. Então, conforme o tempo de ativação vai rolando, há uma mudança de conformação na superfície do linfócito. Primeiro, ele tem só o TCR, só o receptor de célula T presente na célula naive. À medida em que ele vai sendo estimulado, aumenta a proliferação na superfície do receptor CD69, posteriormente, receptor de L2, posteriormente, CD40L, o ligante de CD40, posteriormente, o controle da resposta vai acontecer e aí tem a expressão do CTLA4, tá? A coisa é dinâmica, a coisa vai acontecendo à medida em que você tem um estímulo antigênico também acontecendo, sendo controlado ou não no tecido periférico. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos de sequência. Essa IL-2, ela é uma interleucina extremamente importante, tanto como fator de crescimento, sobrevivência e diferenciação do linfócito T. Ela induz a produção de outra proteína de superfície, que é o BCL2, que é um receptor anti-apoptose, ou seja, já que o linfócito T está sendo ativado para a ação, ele começa a estimular a produção de sinalizadores para que essa célula não morra, para que ela exerça a função dela. Também a IL-2 é responsável pelo aumento na expressão do interferon gama e da interleucina 4 pelas células T. Essa interleucina 4, a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente. Ela é importante para a estimulação de outras células para perpetuar o processo inflamatório. E o que eu estava falando com vocês, essa IL-2 ela tem uma ação tanto autócrina quanto parácrina, ou seja, ela age tanto no próprio linfócito que a liberou, quanto nos linfócitos de mesmo tipo que estão próximos. Então, ela age nele e age ao redor. E é a grande responsável pelo pool de linfócitos, ou seja, a expansão clonal. Mas age no linfócito ao lado, que também já foi apresentado o antígeno, né? Do mesmo subtipo, sim. É o linfócito que vai sendo produzido a partir da expansão clonal. Tá? Lembra que só vai haver expansão clonal daquele que tem o receptor específico, que coincidiu a relação chave-fechadura. Tem aqui um esqueminha sobre isso, Eduardo. Então, a célula T ela é ativada pela célula apresentadora de antígeno, está lá MHC com receptor TCR, molécula coestimulatória. A partir do momento em que ela é ativada, a célula que estava em repouso, a célula naive, ela é ativada, você tem expressão de IL-2, secreção de IL-2, perdão, o receptor de IL-2 que estava inativo na superfície já da célula T naive, ele sofre uma mudança de conformação, se tornando um receptor de alta afinidade, ou o alfazinho aqui, um receptor de alta afinidade para IL-2, consequentemente, ele gera um aumento dessa proliferação de célula T induzida pela própria IL-2. Então, a ação dela é até no próprio linfócito que liberou, quanto nos linfócitos iguais que estão sendo estimulados ao redor. Tá? Essa IL-2 ela exerce função em dois locais.
Após a ativação, a célula T começa a produzir IL-2, aumenta a produção, estimulando a célula T específica, a célula T que foi ativada, a célula T que entrou em proliferação clonal e está sendo diferenciada como célula efetora e célula de memória, bem como SL2, aí entra o amigo do Eduardo, a célula T reguladora, brincadeira, que também recebe estímulo dessa IL-2 e ela vai sendo produzida, vai até a superfície de ativação, ou seja, no tecido-alvo, e vai ficar ali tomando conta de como é que a situação está acontecendo. A gente está conseguindo controlar à medida em que o antígeno vai caindo, a célula T reguladora vai começar a exercer a função dela para que ela possa diminuir a ativação da célula específica efetora que foi produzida na expansão clonal. Então, essa IL-2 ela tem a ação na ativação direta nas células de defesa específicas, TCD4, bem como ela também estimula a célula T reguladora. Então, o estímulo da IL-2, ela manda a campo, ela manda para o local onde está acontecendo a nossa resposta imune específica, tanto a célula efetora de defesa quanto a célula que vai regular a função. À medida em que a célula de defesa ela começa a vencer a batalha, a célula T reguladora começa a exercer a função dela para que essa resposta ela não seja excessiva e você acabe tendo autolesão, ou seja, a nossa defesa, a célula efetora fazer lesão no tecido periférico. Foi a ideia, Eduardo? Foi, show. Beleza. Professor, Oi. a T reguladora diminui a ativação dessa que foi diferenciada, dessas efetoras? A célula T reguladora é quem vai controlar essa produção de célula T efetora. À medida em que a gente tem a nossa vitória, entre aspas, acontecendo, a célula T reguladora ela vai começar a diminuir o estímulo para que você reduza a produção de célula T efetora, para que isso não fuja ao teu controle. Foi, Juliana? Beleza, obrigado. Beleza. Legal, parou. Voltou. Bom, então vamos à diferenciação dos tipos de linfócito TCD4. Existem mais do que 3 subtipos, mas a gente vai ficar focado em célula TCD4 do subtipo TH1, TH2 e TH17, que são as principais, tá? A TH1, o subtipo TH1, ela é uma célula que ela vai ter uma relação direta expressando IL-12 e interferon gama, ou seja, ela promove uma ação muito grande do interferon gama, uma produção muito grande do interferon gama, e vai ter a sua ação direcionada para micro-organismos intracelulares. Então, dependendo do tipo do estímulo, a célula dendrítica ela teve contato lá na periferia com o micro-organismo, ela gerou uma molécula para apresentação entre MHC e célula T naive, que esse estímulo específico, através da expressão de IL-12, vai diferenciar essa célula T naive em célula do subtipo TH1. Então, dependendo do tipo do micro-organismo, o gatilho vai ser gerado. Então, um exemplo,
um micro-organismo intracelular, ele gera o estímulo na célula apresentadora de antígeno de reconhecimento de transdução à produção de IL-12, bem como o macrófago lá no tecido periférico também produz IL-12. Essa IL-12 vai agir durante a diferenciação da célula T naive em célula T efetora em maior a quantidade de receptores para interferon gama, e aí a célula NK que também está agindo lá na superfície, no órgão-alvo, no tecido-alvo, onde está acontecendo a infecção, também produz muito interferon gama. Essa presença de interferon gama mais IL-12, transdução de sinal específico na célula T naive, para que ela se diferencie em célula T do tipo TH1. Então, os principais fatores que vão estimular a diferenciação da célula T naive em célula T do subtipo TH1 é a presença de IL-12 e a presença de interferon gama, que foram as citocinas geradas mediante ao estímulo específico que foi captado tanto pela célula dendrítica quanto pela célula NK. A célula apresentadora de antígeno, ela faz a ligação com a célula T naive, estimula essa diferenciação de célula T naive em célula TH1. Essa célula TH1 produz, além dele receber como estímulo o interferon gama, ele também produz o interferon gama, que vai estimular lá na periferia a ativação da via clássica do macrófago, que é responsável pelo killing microbiano. Vamos só relembrar do que a gente conversou, não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, acho que foi na primeira. A gente tem dois padrões de macrófago em periferia. O monócito, primeiro, ele vai ser diferenciado em macrófago, que é a célula efetora. A gente tem os macrófagos clássicos, ou do subtipo M1, e os macrófagos alternativos, ou do subtipo M2. O M1, quando ele recebe a estimulação diretamente por Toll-like receptor ou pelo interferon gama, ele é aquele macrófago que vai fazer o killing do micro-organismo e potencializar inflamação. O monócito, quando ele recebe estímulo via IL-13 e IL-4, e a gente vai falar disso daqui a pouco, ele se profissionaliza, entre aspas, ele se diferencia em macrófago do tipo M2, e aí a responsabilidade dele é em efeito anti-inflamatório e remodelamento tecidual. Vai depender da via de estímulo para esse linfócito se diferenciar e se maturar em macrófago. Então, voltando aqui, quando a via é através de resposta TH1, produção de interferon gama, diferenciação do monócito em macrófago pela via clássica, ou seja, aquele que faz killing direto da bactéria. Então, a célula TCD4 do tipo TH1, ela vai ter ação direta sobre a imunidade inata e sobre a imunidade celular. Ela amplifica a resposta do macrófago, ou seja, faz ligação direta com o macrófago que está expressando na sua superfície a molécula antigênica da bactéria X, ligação CD40-CD40L, aumento da expressão de interferon gama, o macrófago tem receptor para interferon gama, ele produz uma quantidade maior de espécies reativas de óxido nítrico e de oxigênio, que são aquelas
partículas que vão estar presentes nos lisofagossomos e vão destruir a célula que foi fagocitada, estimula o macrófago a produzir ainda mais TNF, IL-1 e IL-12, que são quimiocinas que vão funcionar tanto na ativação da célula TH1 quanto do próprio macrófago, e estimula a expressão de moléculas coestimuladoras do tipo B7 na superfície lá atrás do linfócito que está sendo estimulado na expansão clonal. Da mesma forma que essa expressão de interferon gama, ela vai estimular o macrófago a produzir mais citocinas pró-inflamatórias, bem como a expressão em superfície de moléculas requeridas para a ativação da célula T. Então, ela age na resposta direta do macrófago e age na resposta do macrófago que precisa da associação ao linfócito T. Foi, pessoal? Foi. Oi. Foi. Oi. Foi. Foi sim. Foi ou ficou confuso? Não, foi. Bom. Peraí que mandaram alguma coisa no bate-papo aqui. Foi, beleza. O subtipo de linfócito TCD4-TH2 é outra família. Eles são estimulados principalmente pelo IL-4. A função desse TH2, diferente do TH1, é fazer resposta contra verme, contra euminto, e a resposta alérgica. A partir do momento que esse linfócito ele é estimulado, ele aumenta a expressão para citocina IL-5, IL-4 e IL-13. Então, a partir do momento em que você tem antígeno proteico que causa a resposta alérgica, ou a presença de parasitose intestinal, lá algumas proteínas de superfície do verme são reconhecidos pelas células dendríticas, a gente até hoje não sabe exatamente qual é a interleucina principal responsável por fazer a diferenciação da célula T naive em célula TH2, tá? Mas, a partir do momento que esse estímulo está presente, começa a ver a expressão de IL-4 pelo mastócito ativado e também pelo próprio linfócito ativado, que começa a ser ativado. Essa ativação via IL-4 e por essa interleucina, que a gente não sabe exatamente qual, ela amplifica a produção de IL-4, o que amplifica a diferenciação em célula TH2, que vai agir liberando IL-4, IL-5 e IL-13. A resposta TH2, diferente da resposta TH1, quando você tem estímulo específico desse padrão celular, vai haver proliferação e expansão clonal, e a gente tem basicamente dois tipos de resposta T. A resposta TH2 clássica, que é o que vai acontecer liberando IL-4 e IL-13. Esse IL-4 e IL-13 vão agir a IL-4 na própria célula T, para estimular ainda mais diferenciação, e o IL-4 e IL-13 vão agir no macrófago, ativando a resposta alternativa, ou seja, transformando o monócito em macrófago do tipo M2. Já volto aqui. Bem como ela vai liberar IL-5, que é a principal interleucina de estímulo, ação e proliferação de eosinófilo. O eosinófilo, só recordando, é uma célula que ela vai amplificar a resposta inflamatória, principalmente quando o estímulo é via euminto ou na resposta alérgica. Ele vai promover manutenção do processo inflamatório. E IL-4 e IL-13 vai agir no tecido gastrointestinal, aumentando a peristalse para auxiliar a gente na defesa contra
os vermes, para você colocar isso para fora. Só retornando aqui, à medida em que você tem essa diferenciação do macrófago em macrófago do tipo M2, como essa resposta do tipo TH2 ela é uma resposta muito amplificada por conta do eosinófilo, esse macrófago ele vem corrigindo a lesão celular que a própria inflamação do eosinófilo faz. Então, ela faz remodelamento e fibrose do tecido periférico. É esse cara aqui que vai ser responsável na lesão, por exemplo, a longo prazo no pulmão do paciente asmático que tem ativação crônica dessa via. A célula T CD4 ativada via TH2, em proliferação de via TH2, ela tem uma ativação também acontecendo em célula TFH, que ela vai interagir diretamente com a célula B, estimulando produção de anticorpo específico que vai ser responsável pela resposta alérgica em si. Então, a resposta TH1 ela é uma resposta inespecífica a estímulo infeccioso que está acontecendo no tecido periférico. A resposta TH2 ela vai ser tanto a resposta contra a parasitose intestinal quanto a diferenciação na resposta alérgica específica, que isso aí a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Mas, quando a gente fala de alergia, pelo menos o mecanismo mais tradicional, que é o via resposta anticorpo IgE, a gente está falando de resposta TH2, tá? Aí aquela recapitulação que a gente fez dos dois tipos de diferenciação do macrófago, o M1, que é o que faz o killing, o M2, que é o que tenta controlar o efeito inflamatório da cascata que é ativada. Está indo até aí? Tá indo, Tá, sim. tranquilo. Linfócito TH17. Ele vai ter uma resposta amplificada via estimulação, ou seja, ele vai responder à estimulação via IL-6, IL-1, IL-23 e o TGF-beta. Esse IL-23 é o principal fator para a diferenciação do TH17. Ela age em resposta principalmente a antígeno bacteriano e antígeno fúngico. E o principal sítio de ação é o trato gastrointestinal. Então, você tem o estímulo por bactéria ou por fungo, a célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, ela apresenta esse estímulo oriundo desses gatilhos para a célula T naive, além do estímulo específico à produção de L6 e L1. O TGF-beta ele vem de numerosas fontes pró-inflamatórias, tanto de resposta imune inata quanto de resposta imune adaptativa. A presença desses dois estímulos faz com que haja a diferenciação da célula T naive em célula TH17. Essa diferenciação produz IL-21, que amplifica a própria diferenciação, tá? Em célula TH17. A interleucina 23, ela além de agir na diferenciação, ela também age na perpetuação, ou seja, na sobrevida dessa célula TH17 ativa. E ela vai exercer a função dela liberando principalmente IL-17 e IL-22. Mais uma vez, antígeno fúngico ou antígeno bacteriano, perdão, ou antígeno fúngico, estímulo específico lá no linfonodo para a célula T naive,
acontece toda essa proliferação que a gente falou no linfócito, no slide anterior, para que haja a formação de célula TH17, e ela vai produzir principalmente duas interleucinas. A interleucina 17, que ela age na superfície tecidual, facilitando a ativação de macrófago e também trazendo para campo o neutrófilo. É a principal interleucina responsável pela atração de neutrófilo para o sítio inflamatório, para o tecido-alvo onde está acontecendo a inflamação. A IL-22 ela age nas células teciduais, aumentando a função de barreira, ou seja, ela vai estimular a presença de peptídeos que vão agir diretamente nessa defesa de barreira, como, por exemplo, as catalecidinas, que a gente falou delas também na aula passada, que são proteínas que vão agir direto na parede celular da bactéria, possibilitando a ação das perforinas, que são aquelas que vão romper a barreira de proteção da bactéria. E tanto a IL-17 quanto a IL-22 estimulam o epitélio, a célula tecidual, em produzir esses peptídeos antimicrobianos, como, por exemplo, as catalecidinas, para fortalecer a função de barreira. Então, principal função da IL-17, promover inflamação, chamando a campo neutrófilo. Principal ação da IL-22, estimular a ação de barreira da célula tecidual. Beleza? Bom. Pode voltar, rapidinho. Mais um. O 23, então tem 23 e 22. Sim. Rapidinho. O 23, ela é uma interleucina que ela tem, entre aspas, duas funções. Ela vai agir nessa diferenciação entre célula T naive e a diferenciação da célula TH17 específica, mas a principal ação da IL-23 é manter a célula TH17 ativa. À medida em que você começa a ter controle lá no tecido-alvo do antígeno, do causador da infecção, começa a haver uma diminuição da expressão de IL-23 pela célula dendrítica, o que reduz a sobrevida da célula TH17, diminuindo a função dela, em termos de regulação. Beleza, Eduardo? Beleza. Então, rapidinho, só para me ver se eu Claro. fui direitinho. A IL-6, junto com a IL-1, junta com essa TGF-beta, aí vai fazer a modificação a modificação da célula. Aí a célula modificada também faz IL-21, que faz ela proliferar mais ainda. Aí a célula, virando a TH17. TH17 solta o IL-17 e o 22. Perfeito. Até aí teu raciocínio foi certinho. E a IL-23 é quem vai manter a função, a atividade dessa TH17. Isso, mantém o tempo de ativado. Show. Isso. Potencializa a ação dela. Isso. Cada subtipo de célula T, ou seja, a diferenciação da célula T CD4 naive em célula TH1, TH2 ou TH17 vai depender do tipo de citocina que a célula dendrítica e o processo inflamatório que está acontecendo lá no tecido lesado vão estimular essa diferenciação, ou seja, dependendo do tipo de estímulo, você tem uma resposta específica. Dependendo do tipo da interleucina que vai estar presente no linfonodo, é que você vai diferenciar a célula específica TCD4 em TH1, TH2 e TH17. Foi?
Foi, show. Beleza. Então, os linfócitos T, CD8. Recapitulando, você tem a recirculação da célula T, CD8 naive no linfonodo, até que chega a célula apresentadora de antígeno e reconhece, e há o reconhecimento entre a célula apresentadora de antígeno e a célula T CD8 naive, que tem receptor para aquele antígeno específico, proliferação e expansão clonal. Boa parte dessa célula T CD8 vai cair na circulação, migrando para o tecido lesado, para que a célula TCD8 exerça a função dela de killing da célula-alvo. Tá? Beleza aí? Só para recapitular, recirculação e ativação de célula? Beleza. Bom. Oi? Só uma dúvida assim, minha, de curiosidade. Tem alguma coisa que influencia a nível de medula aumentar a produção das células naive? Tipo assim, a gente precisa de muito, ou já tem muito no sistema circulante e não precisa Não, disso? você tá produzindo o tempo todo. À medida em que você Isso. tem um gatilho, você produz uma quantidade maior. Sim. Existe uma produção cíclica de células. Você está o tempo todo produzindo célula T naive por combinação molecular com vários tipos de receptores de superfície, ainda inespecífico, mas com uma combinação absurda de proteínas que vão ser lançadas para ter a maturidade final, no caso da célula T, nos órgãos linfóides periféricos, no timo, e da célula B nessa transição medula-periferia. Mas o aumento da produção, ou seja, a quantidade, o número de células T naive, ela vai ser maior, vai ter uma produção maior desse número de células, dependendo da frequência com que elas são estimuladas. Então, você produz desde lá da tua vida fetal, no fígado fetal, células T. À medida em que você vai tendo a sua exposição ao longo dos primeiros anos de vida a vários antígenos, você vai tendo uma produção maior dessas células. Mas quando você tem um estímulo específico tecidual, o aumento de número de células vai ser do número de células específicas, porque vai depender do antígeno específico. Consegui sanar a tua dúvida? Foi sim. Obrigado. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Ninguém se manifesta, eu vou dando sequência. Seria bom o pessoal falar um sim, um não, de vez em quando, que ajuda, viu, pessoal? Bom, as células T CD4, elas têm função direta na ativação da célula T CD8, ou seja, a célula T CD4 auxiliar, a T-helper, ela, quando tem a ativação relacionada à célula apresentadora de antígeno, ela produz citocina que auxilia na ativação dessas células T CD8. Tá? Ela tem ação direta na produção de célula T diferenciada, TCD8. Bem como, à medida em que você tem a ligação dessa célula TCD4, ela amplifica, ela produz citocina que age direto na célula TCD8, bem como ela amplifica
a capacidade da célula apresentadora de antígeno em estimular a célula TCD8. Então, o linfócito TCD4 helper, o linfócito TCD4 auxiliar, ele vai agir na diferenciação e ativação da célula TCD8 por, entre aspas, duas vias. Uma direta na produção de citocina pela célula TCD4, que vai interagir direto com a célula TCD8, como essa relação TCD4 com célula apresentadora há uma amplificação na capacidade da célula apresentadora em estimular a célula TCD8, tá? Então, o auxílio ele acontece nos dois pontos: direto via citocina CD4 que vai agir na CD8, quanto na amplificação do estímulo da célula apresentadora para a célula CD8 direto. Beleza? Beleza? Beleza. Uhum. Bom, a partir do momento que a célula CD8 ela é ativada, ela vai promover o killing direto, a destruição, a morte da célula-alvo. À medida em que você tem, então, a diferenciação na célula TCD8 ativa, que vai agir na infecção aguda, eliminando o antígeno. Essa célula TCD8, ela, a partir do momento que ela é ativada, ela faz célula TCD8 efetora e célula TCD8 de memória. A célula TCD8 efetora, ela vai encontrar lá com a célula infectada e vai destruir. Função dela de killing celular. À medida em que reduz a quantidade do antígeno, você tem uma diminuição da resposta da célula TCD8. Ou seja, há uma exaustão dessa célula TCD8. Ela começa a expressar na superfície receptores de inibição à medida em que essas células aqui elas estão morrendo. Você diminui a ativação de células efetoras, você começa a expressar a receptor de inibição para que, à medida em que você tem a presença desse receptor de inibição, a célula TCD8 deixa de exercer essa função. Isso aí vai acontecer em dois momentos. Quando você tem a destruição da célula infectada, ou quando essa infecção passa a se tornar uma infecção extremamente crônica e quase que o linfócito TCD8 ele não tem mais capacidade de corresponder, ele não tem mais capacidade de fazer a defesa, ou seja, a resposta ela fica exaurida. E a partir daí você não tem mais a resposta do TCD8. Então, ativação do TCD8, diferenciação em memória e ativa e efetora fazendo killing celular. À medida em que essa infecção ela é controlada, feedback negativo para diminuir a ativação, você reduz a resposta. Mas, quando essa infecção passa a se tornar crônica e essas células TCD8 efetoras não foram capazes de exercer o killing total, você começa a ter uma exaustão dessa célula TCD8. Entre aspas, é como se ela não tivesse mais capacidade de produzir perforinas e granzimas, que vão ser as moléculas que vão destruir essa célula infectada. E aí ela deixa de realizar a função dela porque ela fica exaurida. Foi? Foi. Foi. Professor, não tem nada a ver com a questão da autolesão lá daquela T reguladora, não, né? É no caso de infecção crônica.
Essa Ou é exaustão, sim. A exaustão, sim. A exaustão ela acontece em casos de infecção crônica, onde a função efetora não foi capaz de zerar completamente o estímulo. Aí, entre aspas, é que vai entrar o antibiótico. Exemplo, tá? Você está tendo uma infecção de pele. A quantidade de células que você está produzindo não está sendo capaz de controlar essa infecção, porque a bactéria ela é uma bactéria mais poderosa, mais forte. Você toma um antibiótico para parar a proliferação dessa bactéria ou para reduzir a proliferação dessa bactéria, e aí a quantidade de células que você é capaz de produzir vai fazer a função dela. Não, Para peguei aqui. auxiliar isso aqui, para essa exaustão não acontecer. Beleza, Beleza? obrigada. Desculpa, eu vou voltar aqui porque eu achei que ficou meio aéreo. Deu para compreender essa ideia de exaustão? Foi. Eu peguei agora. Não? Bom, ninguém se manifestou. Nós temos 40 online, tem 2 falando. Eu vou seguindo minha peteca aqui. Bom, esse processo é o processo conhecido como sinapse imunológica, que é o momento, entre aspas, em que a célula TCD8 exerce a função dela de lise celular. A célula TCD8 ela não precisa ficar ligada à célula-alvo até ocorrer a morte da célula-alvo. Ou seja, ao reconhecimento do antígeno e a formação dessa sinapse imunológica. Usa-se o termo sinapse em analogia à sinapse neurológica. Então, você tem a ligação do TCR8 com o MHC, auxiliado por moléculas de adesão de superfície, ou seja, o linfócito TCD8 se prende à superfície da célula lesada, ele faz a exocitose dos grânulos, perforinas e granzimas em cima da célula infectada, ele desacopla e vai embora. Fazendo uma analogia, é como se ele se ligasse, ele planta a bomba e vai embora. No tempo que ele está indo embora, a coisa explode. Tá? Então, a função dessa sinapse imunológica é haver o reconhecimento específico do cara crachá, ele reconhecer, bom, realmente essa célula infectada ela não está sendo capaz de expressar uma proteína self, ela está expressando uma proteína não self. Eu vou liberar a minha bomba aqui, que vai começar a agir na superfície, eu não preciso ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Essa célula vai explodir e ela vai embora. Então, ela reconhece, faz exocitose de glândulos, desacopla e depois acontece o killing celular. Tá? Aí, professor, a mesma célula TCD8, ela foi, reconheceu e liberou os grânulos. Ela pode reconhecer outra e liberar de novo, ou só uma vai reconhecer uma célula? É a Entendeu? ideia da... entendi. É a Isso, ideia da exaustão. É aqui que entra a isso, tal da história da exaustão. Tá? Então, por isso. exemplo, ela tem uma capacidade, vou fazer uma outra analogia daquelas boas para sexta-feira de manhã, de produzir 10 granadas. Então, ela se ligou a essa célula que está infectada, botou uma granada, saiu, a granada explodiu. Ela vai se ligar a outra. 9, 8, 7, até que ela não tem mais granada para fazer a função dela. E aí essa célula vai caminhar para a apoptose. Só que, como a coisa é dinâmica, não é estática, outras células TCD8 estão chegando no tecido-alvo. Na exaustão, o que acontece é justamente acabarem essas granadas, vamos dizer assim, e aí ela não consegue mais exercer a função dela.
Essa é a ideia. Foi, Eduardo? Foi. Aham, Beleza. obrigado. Alguém mais? Não? Então, vamos dar sequência. Então, a morte da célula-alvo, perdão, via célula TCD8, esse mecanismo da sinapse imunológica, esse mecanismo da granada, de plantar a bomba, vamos dizer assim, ele é o principal, tá? É o responsável pelo killing direto, ou seja, ligação do TCD8 com a célula-alvo, exocitose de grânulos, perforinas e granzimas, apoptose da célula-alvo. Mas a célula TCD8 específica para essa célula infectada, ela também possui receptores de superfície do tipo Faz, ligante para Faz. Esse Faz é uma proteína que está presente na membrana da grande maioria das nossas células, que a partir do momento em que há o reconhecimento de uma célula com uma proteína expressa em superfície não própria, há a ligação do Faz ligante presente no linfócito TCD8 com o Faz presente na superfície da célula infectada, que também estimula a apoptose celular. Então, a ação do linfócito TCD8, a principal é por essa via, mas ela também pode fazer o killing celular pela capacidade de estimulação faz ligante, tá? Isso é outra forma que ela tem de gerar o killing celular, mas a principal é essa aqui. Sem enzima? No segundo. Sem granzima e sem perforina. E aí, essa estimulação à apoptose da célula-alvo, ela acontece por estímulo direto, e não pela liberação do exocitose de grânulo, que vai agir na parede da célula-alvo. Beleza? Oi, beleza. Apesar de ser um assunto extremamente extenso, essa ativação de célula T, mais uma vez, não adianta eu aqui ficar batendo no martelo tentando botar vocês para decorar pequenas vias de sinalização. A ideia é que vocês entendam e compreendam a ideia geral da ativação e da diferenciação dessas células T. Eu fiz até um número pequeno de slides, que eu até esperei que vocês fossem perguntar um pouquinho mais, mas tudo bem, para que a gente discuta isso aqui e isso fique bem fixo na cabeça, tá? Então, ninguém tem nada mais de dúvida até agora? Tá tranquilo, Da minha acho. parte, está tranquilo. Então, o pessoal, eu esqueci o Tá nome tranquilo. eu esqueci o nome do amigo que pediu. Peraí que está entrando aqui no bate-papo. Esqueci o nome do amigo que pediu vídeo. Hoje eu consegui um videozinho legal também. Eu só não aprendi ainda a colocar ele na tela toda. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas esse é legalzinho de ver. Eu vou soltar ele com a narração original e depois a gente vai discutindo sem som. Beleza? Vamos lá, então. There are two major classes of lymphocytes involved with specific defenses, B cells and T cells. Immature T cells are produced in the bone marrow, but they subsequently migrate to the thymus, where they mature and develop the ability to recognize specific antigens. T cells are responsible for cell-mediated immunity. B cells, which mature in the bone marrow, are responsible for antibody-mediated immunity. The cell-mediated response begins when a pathogen is engulfed by an antigen-presenting cell, in this case, a macrophage. After the microbe is broken down by lysosomal enzymes,
antigenic fragments are displayed with MHC molecules on the surface of the macrophage. T cells recognize the combination of the MHC molecule and an antigenic fragment and are activated to multiply rapidly into an army of specialized T cells. One member of this army is the cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells recognize and destroy foreign cells in tissues or virus-infected cells. Another T cell is the memory cytotoxic T lymphocyte, which remains in reserve in the body. If sometime in the future, these T cells re-encounter this specific antigen, they will rapidly differentiate into cytotoxic T cells, providing a speedy and effective defense. Helper T cells coordinate specific and non-specific defenses, in large part by releasing chemicals that stimulate T cell and B cell growth and differentiation. Suppressor T cells inhibit the immune response so that it ends when the infection has been controlled, whereas the number of helper T cells increases almost at once. The number of suppressor T cells increases slowly, allowing time for an effective first response. Desculpa aí, eu não vi que eu tinha mandado a gravação feita da tela do meu celular. Dúvidas sobre o vídeo? O célula T supressora é célula T de regulatória, tá? Mesma coisa. Oi. Oi, Tem foi. alguém aí? Foi. Gostei. Tranquilo o vídeo? Quer que volte passando fase por fase ou tá tranquilo? Eu queria que você voltasse só em uma fase, na que mostra lá a ligação com o MHC. Será que eu vou conseguir? Aqui, ó, pediram no chat para passar, acho que ele todo de novo, professor. Vídeo? A Valentina. Isso. Volta o quê, Valentina? Acho que é para soltar ele todo. Vídeo todo? Acho que é o vídeo. Eu vou tirar essas partes de Instagram que aparece e o pedacinho do meu celular e vou tentar mandar ele para vocês já cortado. Eu faço igual da outra vez. Eu mando ele para o WhatsApp da Juliana e a Juliana repassa para a turma. Beleza? Que dá para ser separado. Eu não sei se eu acho que eu não sei pelo tamanho dele se vai dar para mandar em um vídeo só ou se eu mando o link dele também. É daquele mesmo grupo que fez aquele primeiro vídeo. Vamos passar de novo. Qualquer dúvida, desculpa. Pintou alguma dúvida, me fala que eu pauso aqui. Falou? Falou. Deixar a narração que a voz do cara é There are melhor. two major classes. A voz do cara é melhor que a minha. Vamos lá. There are two major classes of lymphocytes involved with specific defenses, B cells and T cells. Immature T cells are produced in the bone marrow, but they subsequently migrate to the thymus, where they mature and develop the ability to recognize specific antigens. T cells are responsible for cell-mediated immunity. B cells, which mature in the bone marrow, are responsible for antibody-mediated immunity. The cell-mediated response begins when a pathogen is engulfed by an antigen-presenting cell, in this case, a macrophage. After the microbe is broken down by lysosomal enzymes, antigenic fragments are displayed with MHC molecules on the surface of the macrophage. T cells recognize the combination of the MHC molecule and an antigenic Para aí, fragment professor. and are activated to multiply. Pode falar, Eduardo. Aí, nesse caso aí, ele pegou, o macrófago apresentou o antígeno, aí criou o MHC do tipo 2, no tipo 2, não é? No TCD4. Pausa. Volta. Peraí. Acho que foi aqui, né? Deixa eu só tentar um negócio aqui. Eu vou tentar tirar o som do vídeo, que aí você me escuta.
Funcionou. Aí apresentou. Não. Espera aí. Vamos lá. Isso aqui é o antígeno, a bactéria, presente no tecido geral. Isso aqui é um macrófago, mas ele ainda não está apresentando nada. Ele está fagocitando, olha lá. Ele vai fagocitar. Oh, putz, grila. Foi mal. Aí vem a minha habilidade com... Peraí, desculpa. Olha lá. Ele vai... Aí. Aqui, tá vendo a mãozinha aqui? Uhum. O macrófago ele está fagocitando a bactéria. Pum. É porque eu confundi, eu achei que esse já Ele era ainda não. o... Não. Ele ainda não recebeu o nome de célula apresentadora de antígeno. Ele ainda está como um macrófago tecidual. Ele fagocitou, destruiu, processou apresentar os antígenos principais, e aí ele vai expressar na superfície o MHC. Foi mal. Ele vai apresentar na superfície o MHC. Down by lysosomal Caramba. Vou fazer um curso dessa porcaria. Ele vai apresentar na superfície o MHC com o antígeno para depois haver a partir daí, entre aspas, é que ele se tornou uma célula apresentadora de antígeno. Até então, ele era um macrófago que estava trabalhando. Era essa a tua dúvida? Era porque eu estava achando que já era o linfócito, porque você viu que passou lá pelo timo, aí eu achei que ele pulou a parte de apresentação dentro do timo, entendeu? Foi essa Vai minha dúvida. acontecer depois disso. Uhum. Não, agora entendi. Vamos... Foi? Beleza? Foi. Então, beleza. Vou dar sequência aqui, tá? T cells recognize the combination of the MHC molecule. Só um parênteses aqui, Eduardo, você tem razão. Na verdade, talvez pela questão didática, ele não fez a migração da célula apresentadora até o linfonodo para encontrar com esse linfócito, haver a ativação e daí ele se proliferar. Ele pulou essa parte, entre aspas, talvez pela questão de didática do vídeo, tá? And an antigenic fragment, and are activated to multiply rapidly into an army of specialized T cells. One member of this army is the cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells recognize and destroy foreign cells and tissues or virus-infected cells. Another T cell is the memory cytotoxic T lymphocyte, which remains in reserve in the body. If sometime in the future, these T cells re-encounter this specific antigen, they will rapidly differentiate into cytotoxic T cells, providing a speedy and effective defense. Helper T cells coordinate specific and non-specific defenses, in large part by releasing chemicals that stimulate T cell and B cell growth and differentiation. Suppressor T cells inhibit the immune response so that it ends when the infection has been controlled, whereas the number of helper T cells increases almost at once. The number of suppressor T cells increases slowly, allowing time for an effective first response. Beleza, pessoal? Acho que sim, professor. Sim. Beleza. Obrigado. Desculpa, eu caí, professor. Oi? Obrigado. Desculpa que eu caí rapidinho. Caiu? Minha internet tinha caído, desculpa. Beleza. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Giuseppe, desculpa, a tua pergunta não veio só um... Nem sei o que é isso.
Então, professor, foi só para falar aqui, tá beleza. Tá suave. Ah, tá. Não, para mim apareceu um ponto de interrogação aqui. Não, There are two major é isso aqui que eu quero. Ah, agora sim. Bom, então, that's all, folks. Adam Gonçalves está aí? Professor, o Ada Oi. estava assistindo a aula lá no médico. Eu não sei se você está conseguindo conectar. Ah, da filha dele? É, ele estava assistindo, ele acabou de mandar mensagem falando que estava instável a internet. Beleza. Ágata? Presente. Aish? Presente. Alexandre Batista? Presente. Ana Gabriela? Presente, professor. Arpad? Presente. Arthur Xavier? Presente. Beatriz? No. Bianca Ayumi? Beatriz transferiu, professor. Ah, é? Mas ela foi para Vassouras também ou foi para outra faculdade? Vassouras. Professor, desculpa, o senhor chamou André Luiz? Que eu não ouvi? Ainda não. Cara, então, tá. eu ainda tô com a minha listagem tudo dividido. Então, não vai estar em ordem alfabética. Beleza? Ah, ok. Aguardo, obrigado. Tranquilo. A Beatriz também transferiu, né? Isso. A Bianca tá aí? Me perdi aqui. Presente, eu falei. Isso. É que a gente falou. Carolina Varela? Oi, tô aqui. Cássia? Presente. Cecília Bicalho? Presente. Luísa Lírio? Presente. Flávia Diniz? Presente, professor. Não foi o Arthur? Não, fica tranquilo, Arthur. Tá aqui. Sandor? Presente, professor. Eduardo Alexandre Lisboa? Presente. Achei que não tinha ouvido. Tranquilo. Franciane? Presente. Gabriel Abreu? Gabriel Soares? Não, Gabriel Soares é o que foi embora, né? Isso. Germana? Presente. Giuseppe? Presente, professor. Juliana Goulart? Presente. Larissa? Presente. Maria Clara Del Mônaco? Presente, professor. Nicolas Duval? Presente. Vinícius Monteiro? Presente. Larissa? Larissa Bernardo, presente. Tem mais uma Larissa? Júlia Sancho? Presente. Gabriel Silva Esteves? Presente. Isabela Moraes? Presente. Leonardo Calaza? Letícia Andrade? Presente. Lucas Guerrier? O Lucas saiu também, né? Não, professor. Saiu não. Ainda tá? Só não gosta muito da sexta-feira de manhã, né? Marcele de Almeida? Sono. Natália de Carvalho? Presente. Roberta Silva Martins? Presente. Vinícius Oliveira? Presente, professor. Jonathan? Presente, professor. André Luiz? Presente, professor.
Maria Eduarda Costa. Maria Fernanda Costa. A Maria Eduarda também saiu, né? José, seu Não. microfone está aberto. Maria Eduarda continua. Continua? Tá. Maria Fernanda Mal, professor, Costa. é que a tela tinha travado aqui, eu acho que travou com tudo junto. Tá tranquilo. Não se entregou, não. Pode ficar tranquilo. Maria Fernanda. Maria Lívia. Presente. Mariana. Presente. Milena. Presente. Mirella. Daniel Kling. Presente. Daniel Kling, presente, professor. Esse presente surgiu antes do Daniel, foi da Mirella? Foi sim, professor. Pela voz, eu acho que foi. A Maria Eduarda colocou no chat. Maria Eduarda Santiago. Foi da Mirella, sim, a voz, professor. Valeu, obrigado. Rafael Bastos. Thaisa Brandão. Presente, professor. Valentina. Presente, professor. João Professor, Pedro. desculpe interromper. A Maria Santiago Presente, falou que a professor. internet dela está instável. Ela botou no chat, tá? Beleza, eu vi aqui, obrigado. João Pedro e Luana. Presente, professor. João Pedro. Teve alguém que eu Luana. não chamei? Está presente? Se não, juízo, bom final de semana. Eu vou mandar esse videozinho para vocês, vou mandar os slides em PDF. Espero estar colocando o vídeo gravado do Zoom já no AVA hoje ainda, tá? Qualquer coisa, me avisem. Se surgir alguma dúvida no decorrer da semana, enfim, meu e-mail está à disposição. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, eu acho que o Rafael colocou no chat aí, presente. Rafael Bastos. É. Beleza. Acho que está sem microfone. Tá tranquilo. Beleza, então. Pessoal, um abraço. Professor. Cuidem-se. Conversar com a internet. A Isabela mandou no chat também perguntando se você ouviu a presença dela. Chegou a ouvir? Isabela, cheguei. Ah, show de bola. É que eu não tinha ouvido, eu achei que ela tinha tomado falta. Tá tranquilo. Qualquer coisa, me avise. Um abração. Obrigada.